paz seja convosco. Amém. Amém? Louvamos a Deus pela sua graça, pelo seu amor, porque Deus é um Deus imutável. Ele está junto de nós. Agradecemos a Deus porque Ele nos permite continuarmos ou adorando ou buscando, apesar do nosso jeito de ser, nosso jeito de agir. Deus, Ele nos tem abençoado grandemente. O Senhor, Ele tem nos concedido toda sorte de bênçãos. Mesmo que nós não sejamos fiéis, Ele é fiel. Glória a Deus. Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema o juízo divino contra Tiro, dando continuidade aos oráculos de exortação às nações vizinhas a Israel. O alvo da semana passada foi a nação de Tiro. A nação de Tiro que desde a época de Davi havia estabelecido uma relação pactual com eles, mas isso no futuro não foi honrado. Rebeldes, o pessoal de Tiro, não foram tão pecaminosos, ou os pecados dele não foram tão idênticos como o dos filisteus, pois eles funcionaram como intermediários que receberam escravos e repassaram a outras nações, a fim de que finalmente fossem vendidos dentro de Edom. Tiro não se preocupava com quem estava sendo comercializado, não se preocupava com a moralidade, não se preocupava com a humanidade, e tratados que haviam sido determinados e aceitados previamente, eles eram jogados por terra, apenas por causa do recurso e do ganho financeiro. A quebra de aliança de Tiro com os irmãos, inclusive Israel, ocorreu de uma forma grave e séria, inclusive incluindo escravos judeus sendo entregues a Edom. Se alguém vende alguns dos seus irmãos, ele merece ser punido severamente. Um traidor é pior do que qualquer... Um traidor é o pior de todos os amigos. Foi exatamente o que Tiro fez. E essa foi a quarta transgressão que Deus diz que sob Tiro é algo imperdoável. Hoje a palavra de Deus tem como título julgamento divino contra Edom. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Amós capítulo 1. Quero convidar você que não tem nenhuma deficiência, você que não está de bico, fique de pé, Manu, em reverência à palavra de Deus. Não seja grosseira com a mamãe ama você e está cuidando de você, tá bom? Não pense que a mamãe não te ama, não, a mamãe te ama, e por isso que ela faz, às vezes ela é dura com você, para que você possa ser uma menina que cresça dentro dos caminhos do Senhor, tudo bem? Amós capítulo 1, versos de 1 em diante, assim diz a palavra de Deus. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, secar-se-á o cimo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Hazael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biquiat-Avim, e ao que tem cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor:
Por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Por isso, meterei fogo nos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Agradecemos pela tua graça e pelo teu amor. Agradecemos, Pai querido, pelo teu cuidado. Queremos colocar a nossa vida na tua presença, pedindo-te que o teu Espírito Santo fale conosco. Peço especialmente, Pai, que o Senhor traga o entendimento e a capacitação a mim, para que possa transmitir a mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Nessa noite estaremos meditando sobre o castigo, o julgamento divino contra Edom. Nós temos trabalhado essa série de nações que eram vizinhas ao povo de Israel, mostrando que aquele povo era um povo pecador. E nós vamos chegar no cume da nossa pregação dentro do início do livro de Amós, falando também com Israel. É claro que cada exortação que Amós faz em relação às nações divinas, o povo de Israel se alegra. O povo de Israel olha para o que está sendo feito, o que está sendo proclamado, e se alegra. Isso é uma característica que nós, como seres humanos, nós temos. Enquanto o juízo está sendo deflagrado ou determinado sobre outras pessoas, nós aplaudimos de pé. Mas quando o castigo é sobre as nossas vidas, nós achamos que é pesado demais, nós achamos que aquilo não deveria ser daquela forma. A fonte da mensagem, como em todos os outros oráculos, começa com a fórmula do mensageiro dizendo: assim diz o Senhor. Uma forma de declarar que não é uma palavra do homem, não é uma palavra do profeta, não vem de homem ou de vontade humana, de estação ou de tempo, mas vem do próprio Deus. E essa mensagem de Amós é sobre Edom. Por causa da sua grande pecaminosidade, e aí novamente nós temos a frase, por 3 transgressões e por 4, repetindo a fórmula de acusação usada em cada uma das denúncias anteriores e mostrando que o nosso Deus, ele é um Deus que ele é longânimo, ele é paciente, ele é um Deus que aguarda que você mude. A abertura do Alice, ele fala um pouquinho sobre essa condição de nós termos a possibilidade do arbítrio dentro da nossa vida natural, não da só nossa salvação, de nós tomarmos decisões e mudarmos o contexto das nossas vidas. Se você continua fazendo a mesma coisa sempre, você sempre vai ter o mesmo resultado. Nós vemos aqui novamente o Senhor, ele mostrando e exortando aquelas pessoas, mas elas não se convertem. Nesse entendimento aqui, com certeza, aquelas nações já haviam recebido exortação de outros profetas, de outras pessoas, e não tinham obedecido. Essa acusação, diferente da anterior e diferente dos filisteus, ele não está falando de uma cidade. Porque quando fala de Gaza, ele está falando de uma localização específica. E aqui ele vem falando de toda a nação. Toda a nação de Edom era uma nação que ela ia atrás das coisas pecaminosas, das coisas que não eram abençoadas, das coisas que eram contra a palavra do Senhor. Essa acusação sobre a nação de Edom alcança os edomitas, que eram descendentes de Esaú. Quando nós lemos a história em Gênesis, não vamos ler, em Gênesis 25, de 21 a 26, a gente vê que os edomitas, eles vinham de Esaú, que era o irmão de Jacó, que era o patriarca. O irmão dele
foi para uma terra, o outro foi outra terra, mas eles eram irmãos. Edom era irmão de Jacó. Eles se assentaram na terra de Seir, que depois foi chamada de terra de Edom. Aquela confusão, ela continuou por muitos anos. Apesar dos países eles serem irmãos, apesar de haver uma aliança sanguínea, eles não se respeitavam. Davi subjugou os edomitas e matou milhares deles. E a gente vê lá em 2 Samuel 8, de 11 a 14, 1 Reis 11, 15 e 16, a ação militar de Davi contra o povo de Edom. Eles se livraram do controle judaico na época de Jeorão, 2 Reis 8, de 20 a 22, mas essa liberdade não durou, pois Amazias, em 2 Reis 14, 7, ele matou mais de 10.000 pessoas de Edom. E logo após aquele evento, Uzias estabeleceu a autoridade judaica sobre um local importante para nós, que era o porto onde eles faziam o comércio deles. Aquele comércio acabou sendo dominado pelo povo judeu. E aquele povo nutria no seu coração um ódio interminável por Israel. Um ódio que porventura venha tido um ódio que creio tenha sido nascido no coração do irmão Esaú, que viu Jacó usurpar a sua bênção da primogenitura, viu ele usurpar as suas bênçãos gerais, mesmo que ele tenha sido próspero, havia uma amargura dentro do coração. Essa amargura que nós vemos dentro do texto bíblico, na vida de Esaú, em relação a Jacó, ela vai passando para os descendentes e não tem nada a ver com maldição hereditária, mas tem a ver com uma transmissão de ensinamento, o que nós temos ensinado para as pessoas. Nosso exemplo tem dado o que de ensinamento para as pessoas? A postura de Esaú levou aquelas pessoas a desenvolver um ódio contra os judeus. O porto de Amon não foi de Edom, não permaneceu sob o controle judaico por longo período. Edom assumiu o controle sobre ele e readquiriu liberdade em 2 Reis, capítulo 16, verso 6. A luta pelo controle de Edom, a região de Arabá, descendendo até o porto, e as minas de cobre dentro da província de Arabá fornecem contexto para as acusações contra Edom. Edom era rico e não precisava daquele tipo de comércio. Ele tinha um porto próspero, em que lá se faziam comércios com diversas nações. Eles tinham uma mina de cobre que era extremamente rica, então eles não tinham necessidade de fazer o que eles faziam. Eles já não seriam corretos se eles praticassem o comércio de escravos sem dinheiro. Com dinheiro é mais complicado ainda. Quando nós vemos lá em Apocalipse a exortação de Deus contra o povo da Laodiceia, a gente vê aquela exortação dizendo que eles eram pobres, cegos e nus. Já falei isso para vocês. Eles eram pobres, mas lá tinham uma mina de ouro riquíssima. Eles eram cegos, mas tinham um centro oftalmológico muito importante naquela região. E Deus fala que eles eram nus, mesmo eles tendo uma lã negra, que faziam roupas caríssimas de mais alta patente dentro do campo da moda daquela época. As posses não nos definem. Aquilo que nós temos não nos define. Mas aquilo que nós fazemos com aquilo que nós temos nos define em quem nós cremos. No que a nossa fé está alicerçada. É necessário uma prestação de contas, e Deus, na sua palavra, novamente fala: não sustarei o castigo, expressando a determinação de Deus em responsabilizar o povo de Edom por seus atos de rebelião. E toda rebelião que nós temos falado até agora não é rebelião contra a lei divina, é rebelião contra a lei humana, em que as pessoas elas não manifestavam o amor de um com o outro ao próximo. E nós temos que fazer isso. Nós temos que lembrar dos carentes, nós temos que mostrar para as pessoas que há algo diferente em nós. Nós não podemos olhar apenas para as nossas necessidades. Por isso que existe o dízimo e existe a oferta. Mas a oferta muitas vezes ela é retida. Eu já dou o meu dízimo, não tenho que dar mais nada. Eu não dou nem mais meu tempo, nem coisa alguma. As pessoas padecem. Deus tem nos abençoado. As pessoas, em especial aqueles que estão dentro do projeto aí de recuperação financeira do aplicativo lá, têm sido abençoados, nós temos sido abençoados.
Então a gente tem que parar com essa questão de a gente ficar fazendo conta de migalhas enquanto as pessoas estão padecendo. Nós temos que tomar cuidado e temos que ser zelo com a nossa vida financeira, sim. Mas quando você dá, quando você tem um coração voltado ao Senhor, o Senhor ele te abençoa mais. Porque é o contexto da matemática de Deus. Ele abençoa vidas através de mim e de você. Pessoas que já ouviram a palavra de Deus entenderam esse contexto. O povo de Edom, mesmo sendo abençoado, mesmo tendo o sangue dos patriarcas sobre a vida deles, eles continuaram agindo com ódio no coração em relação a todas as pessoas. Edom usou uma ação militar para resolver contendas que irmãos deveriam ser capazes de resolver de outras maneiras. Uma coisa que eu fujo: colocar irmão na justiça. Pessoa jurídica é uma coisa, pessoa física é outra. Quando há algum tipo de troca, então a gente está vendo o negócio das Bíblias, por exemplo, é um exemplo tolo. E aí eu coloquei lá as Bíblias para que as pessoas escolham, porque as pessoas estavam querendo, eu vou comprar a minha. Então, o Carlos colocou lá, eu quero tal Bíblia. E eu vou comprar a Bíblia. Se ele vai pagar ou se ela não vai pagar, é com ele. Mas eu não posso gerar uma amargura no meu coração porque o Carlos decidiu que ele não vai pagar a Bíblia. É um exemplo tolo, mas é uma demonstração de amor e uma confiança no Senhor. Porque se nós damos a palavra que nós vamos fazer algo, nós temos que fazer. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Edom não pensava assim. Edom olha para aquela condição dele e mesmo através da designação de irmão do povo de Israel, ele quebra essa relação e ele começa a trabalhar o contexto do comércio de escravos, inclusive dos judeus. O relacionamento entre Judá e Edom, ele foi regulamentado por um tratado. É algo que foi escrito e bom para ambas as partes. E mesmo assim, Edom, ele muda de comportamento, sem falar nada, ele vai lá simplesmente porque ele está querendo oferir lucros. O uso desse termo descreve uma aliança, o tratado, uma aliança de amizade e afeição existente entre partes que possuíam relação de família pelo nascimento, pela adoção à família. Então eu vejo, a grande maioria da nossa igreja pertence apenas a uma família, de alguma forma, perto ou longe. E aí o que acontece é, como que o Alice pode pensar, porventura, em maltratar ou defraudar o Felipe em alguma coisa? Eu vejo ele lá falando assim, olha, eu vou querer a Rosa, guarda para mim, não sei o quê, mas se ele pede, o Felipe guarda e ele não usa, se perde. Como que fica esse contrato, como que fica esse tratado? Como que ficam os acordos interpessoais? Eu vou pagar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer. A pessoa acredita em você e você decide simplesmente não fazer. Eu lá na faculdade de teologia, eu passo por muitos dissabores por causa disso. Porque a pessoa, ela está devendo e ela não paga. E se declara pastor, se declara irmão, não dá uma satisfação, simplesmente não atende. É exatamente o que Edom faz. Ele faz um acordo, faz um tratado e ele o quebra. A destruição da confiança pelo ato de perseguir com a espada, conforme o texto que nós lemos, é uma rejeição das ligações emocionais profundas que mantêm duas partes juntas. Edom e Judá eram irmãos, mas Edom, não demonstrou qualquer amor ou compaixão com os judeus. Eles estavam preocupados apenas com eles. Até onde vai o seu amor pelo seu irmão? É a medida do teu amor com Deus. Porque se você ama a Deus, você tem que demonstrar o seu amor pelo teu irmão. Como que você pode dizer que você ama um Deus que você não vê, se você tem um irmão que você vê e você não demonstra nenhum tipo de amor por ele? A culpa de Edom revelou-se na sua atitude de ira contra Judá. Os instintos naturais de cuidar de um parente foram substituídos pelo ódio intenso de um animal selvagem. Na sua ira, Edom perdeu o controle das suas emoções e alimentou o profundo ódio contra o seu próximo. Edom atacou e voltou a atacar, movido pelo ódio. A sua ira não cessou. E isso identifica a preocupação na nação com o comportamento desumano e insensível que caracteriza um louco. E conforme você se afasta dos caminhos do Senhor, mais difícil fica de você amar o teu irmão como a si mesmo.
E aí eu começo a olhar para o meu próximo como apenas mais um ativo financeiro. Quando você é pastor, uma das grandes dificuldades do pastorado é exatamente você conseguir separar a condição financeira da condição pastoral. Em especial, pastores tempo integral, em que a pessoa ela depende dos outros. E eu já vi em algumas igrejas que eu passei, as pessoas simplesmente falam assim, olha, eu não vou dar o dízimo por 2, 3 meses, porque eu fiz uma festa para minha esposa, e eu gastei mais do que eu devia. Então eu estou devendo, então o que era o dízimo eu tenho que pagar a festa. E a pessoa ela não está com nenhuma preocupação se tem uma conta de luz, de água, de telefone. É muito cômodo para as pessoas elas ficarem apenas assistindo um culto pela internet, não compartilhar de absolutamente nada, não dividir as coisas com os irmãos, não viver com os irmãos. Há dificuldades que nos impedem, há dificuldades. Nós estamos num período aí que o neném, o Joaquim acabou de nascer, está lá Nicolas e Aisla, e eles estão lá cuidando do neném nessa primeira semana de vida. Ótimo. Mas se isso perdura por 15 dias, perdura por 30 dias, perdura por 60 dias, alguma coisa está errada. É muito cômodo você ir num lugar, comer e não pagar. É muito cômodo você desfrutar de um lugar e você não ajudar em absolutamente nada. Eu simplesmente como. É muito cômodo. Edom fazia assim. Edom desfrutou do reinado, dentro do reinado de Davi, ele fez os levantamentos lá do material que seria construído o templo. Ele fez um acordo com Salomão e ele mandava madeira, mandava trabalhadores, mandava pedra talhada, ganhou muito dinheiro, recebeu cidades em troca daquele trabalho, mas quando acabou a remuneração, Edom voltou-se novamente para si mesmo. A sua ira não cessou, o que identifica uma nação desumana e insensível. Por causa desses atos de rebeldia, Deus julgará Edom. A profecia completa contra Edom reflete o ódio que eles têm contra Jerusalém. Quando os babilônicos destruíram Jerusalém em 587 a.C., os babilônicos eles invadiram Jerusalém e destruíram aquela cidade, destruíram o templo. Abre aí, por gentileza, em 2 Reis, capítulo 10. 2 Reis, capítulo 10, versos 32 e 33. 2 Reis, capítulo 10, versos 32 e 33. Assim diz a palavra de Deus. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Hazael em todas as suas fronteiras, desde o Jordão para o nascente do sol. Todas, acho que essa terra, peraí, que eu acho que está errado. Peraí. A referência está errada, me perdoa, eu anotei errado aqui. Nesse contexto em que os babilônicos destroem a cidade de Jerusalém, os edomitas, eles ficam felizes, e eles dão brados de júbilo, e eles aprovam aquela destruição insana que o povo da Babilônia fez contra os seus irmãos. Essa derrota terrível e sem compaixão foi uma coisa que Deus leva em conta, porque Edom continua manifestando a sua ira contra os judeus. Várias batalhas ocorreram entre Judá e Edom antes do tempo de Amós. O uso das expressões como não cessou, reteve a sua indignação e para sempre, nesse versículo, aponta para a atitude envolvendo um longo período, não apenas um ato isolado. Então a ação de Edom não foi um momento específico de ódio contra os judeus, contra aquelas pessoas com quem ele convivia ou que ele fez tratado. O ódio era desde a fundação daquela nação. Esaú, amargurado, ele passa o ensino para os seus filhos que vêm reinar sobre aquela nação, ensinam aquela nação. A gente vê algo parecido e semelhante quando a gente vê, por exemplo, pessoas que torcem para o Flamengo e para o Vasco, Palmeiras e Corinthians. Se um corintiano num dia de jogo encontra um palmeirense na rua, ele mata ele.
Não importa se a pessoa não tem nada a ver com a história, se não está preocupado, se ele é agressivo ou não. As pessoas elas vão para cima e matam aquela pessoa. É exatamente o que está acontecendo aqui. As pessoas elas desenvolvem um ódio pelos outros, um ódio que beira a loucura, e a pessoa ela não consegue se libertar dessa situação. O pecado de Edom é associado com hostilidade existente com muitos anos antes do tempo de Amós. Ele foi avisado, foi alertado até que Amós chega. O povo de Israel continua batendo palma e concordando com essa condenação do povo. Punição e destruição. Verso 12 de Amós 1 fala que a oração da punição é usada novamente como Edom. Não haverá destruição tamanha como a destruição que está sendo feita no sentido de acabar com a cidade, acabar com a cultura, acabar com tudo aquilo que pode protegê-los. As frequentes referências a Temã nas passagens sobre Edom confirmam sua importância e o castelo que é destruído no final. Os edomitas, eles são destruídos através de Nabucodonosor, o mesmo Nabucodonosor que destruiu Jerusalém, em que eles aplaudiram quando foi a destruição de Jerusalém. Apresentamos neste tempo mais um aspecto da fraternidade que surge em contraste com o pecado de Edom, que já havia sido acusado 2 vezes, tanto contra Gaza, contra Tiro e outros lugares, sob essa condição do comércio de escravos. Agora eles são acusados de uma coisa totalmente nova. Verdadeiramente o Senhor não age de um modo diferente. Ele age sempre na mesma medida com as pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. É por isso que quando a pessoa ela está na igreja e ela é julgada, ela tem que entender que é uma manifestação do amor de Deus para que ela possa se corrigir. Mas quando nós na igreja não nos corrigimos, o que acontece é que a sociedade ela fica do jeito que está. Uma sociedade ímpia, uma sociedade sem amor, uma sociedade totalmente promíscua, porque nós como cristãos estamos apenas preocupados com a nossa vontade, com o nosso desejo. Quando, no calor do momento, nós sofremos algum tipo de revés, o nosso coração está firmado no Senhor, a nossa reação é uma reação amorosa. Mas se nós estamos firmados nos nossos desejos e expectativas, nós demonstramos a nossa ira e todas as obras da carne com todo o peso. O que é uma quarta transgressão imperdoável em um caso é apenas uma evidência de pecado e um passo a mais em direção a um terrível ponto em que não há mais condição de arrependimento. A condição de Edom era uma condição que perpetuava por 10, 20, 100, 200 anos de ódio contra Edom. Eles não conseguiam mais liberar o perdão. Não conseguiam mais se arrepender, mesmo com a palavra de Amós vindo sobre a vida deles. Eles sabiam que Amós era um homem de Deus, que Amós estava falando palavras que estavam se cumprindo na terreno de Gaza, que estavam se cumprindo em Tiro, que estavam se cumprindo em várias regiões. Eles olham para aquilo e falam assim: não, conosco isso não vai vir a acontecer. A quarta transgressão de Edom, ela não estava exterior, ela estava escondida dentro do coração. Eles tinham uma longa história de ira contra o povo de Deus. Salmo 137, 7. Na verdade, esse era o versículo que eu queria ler aquela hora. Salmos 137, verso 7. Os judeus estavam na Babilônia. Haviam músicas que eram cantadas com saudades daquela terra onde eles moravam. E aí, Salmo 137, 7, o salmista ele fala: contra os filhos de Edom, lembra, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Eles aprovavam a destruição dos irmãos dele. Eles olhavam para toda aquela destruição, todo aquele sangue derramado, e eles apoiavam. E o salmista fala: Deus, não deixa eles esquecerem. E aí o juízo ele vem a caráter, vem na sequência para a destruição do povo de Edom. Além disso, Amós discerne uma ira que despedaçava perpetuamente e uma indignação eterna. O que estava oculto, a fonte do qual brotavam os atos externos de agressão e rancor, era conhecida de Deus, e isso ele não iria ignorar. Quando nós temos um coração amargo, quando nós temos um coração
endurecido. A manifestação das palavras que saem da nossa boca são palavras que refletem o nosso coração. E Jesus fala: o que contamina o homem não é o lavar a mão ou não lavar a mão, não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca, porque o que sai da boca procede do coração. Em outro versículo, do coração procedem os maus desígnios, a morte, a ira, a calúnia, a difamação. Quando nós falamos mal, e a gente tem esse costume de falar mal dos outros, em especial, por exemplo, de pessoas que não são cristãs ou que não vivem aquilo que nós vimos, parece que a gente não consegue entender que aquelas pessoas, elas estão mortas e elas só vão ser alcançadas através do amor. Enquanto nós estivermos estabelecendo, levantando uma bandeira de orgulho, uma bandeira de raiva, de ira, ainda vai continuar uma bandeira que diz que é amor no LGBTQ+. E aí as pessoas, elas vão seguir essa bandeira, porque é uma bandeira muito mais fácil de seguir do que a bandeira nossa, que é uma bandeira de ira e de destruição contra aqueles que não acreditam naquilo que nós acreditamos. Contrastando com este pecado de Adão, qual o princípio que pode ser deduzido para uma vida agradável a Deus? O que você, nessa noite, tem que aprender para que Deus olhe para você e sinta como você, como sendo um filho amado dele? Como que ele pode se agradar de você? Primeiramente, você tem que entender que é inadmissível o ódio nutrido no coração. Se você tem ódio em relação a alguém, você tem que tirar isso do seu coração. Talvez você que está ouvindo tenha ódio no seu coração. Talvez você tenha rancor em relação a alguém que te roubou, que te maltratou, que não deixou que você vivesse a vida intensamente. Mas enquanto você nutrir isso no coração, você vai sofrer. A demonstração de amor a Deus, ela vem desse abandono, desse ódio nutrido no coração. E isso é deixado bem claro como sendo o pecado que é imperdoável, pois nada é mais evidente do que na ausência de qualquer fluxo de perdão em nível humano, não pode haver fluxo do perdão divino. 1 João 4:20. Deus, ele não depende de você para te perdoar. 1 João, capítulo 4, verso 20. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Uma versão negativa: se você não ama o seu irmão, você está demonstrando que você não ama a Deus. O amor a Deus, ele é demonstrado através do nosso amor aos nossos irmãos, olhando para as suas lutas, para as suas necessidades. Você pode abrir mão de um pouco do seu conforto para ajudar vidas. Eu tenho procurado fazer isso. Tenho procurado, com essa bênção que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, tenho olhado para a vida dos outros e compartilhado um pouco da prosperidade que o Senhor tem derramado. O ódio de Edom era irracional e os edomitas não conseguiam deixá-lo de lado, e aquilo estava envenenando o coração com amargura. Em princípio, Deus lhes disse, através de Amós, o que Jesus nos disse em Mateus capítulo 6, verso 15. Mateus 6,15. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O perdão de Deus, se ele é real na sua vida, você tem que ter um coração perdoador. Se você tem dentro do seu coração a figura do Espírito Santo, a sua ira, ela tem que ser controlada. E realmente, de uma certa forma, eu invejo lutadores que conseguem lutar no ringue sem ira no coração. Eu não consigo mensurar isso na minha vida, eu estando diante de alguém, eu tendo que jogar ele no chão e deixar ele imóvel, e eu fazer isso sem ira. Então, se isso é possível, eu invejo essas pessoas, porque Deus está dizendo que se a gente não perdoa, se a gente não trata as pessoas como nós estamos tratados, também nós não receberemos essa bênção. Quem não consegue perdoar, esqueceu da sua própria situação de pecador culpado.
Como podemos, então, pedir perdão se nós não perdoamos? Além disso, aqueles que dão lugar a antigas feridas inflamadas proclamam que não estão interessados em perdoar. Eles não percebem que têm algo para dar. Eles não se importam. Como podem, então, pedir? O ódio no coração, a mágoa. Cada um de nós tem uma marca no coração. Essa marca, ela pode ser uma cicatriz que já não dói mais, ou pode ser simplesmente alguma coisa que tampa uma ferida que está podre dentro do teu coração e faz com que você, de tempos em tempos, exteriorize esse ódio de alguma forma contra Deus. Como você não alcança Deus, você alcança o seu irmão, você determina isso contra o seu irmão. O ódio guardado no coração é a transgressão de Edom, e eu espero que não seja a sua transgressão diante do Altíssimo. Amém, queridos? Senhor, louvamos o teu nome, entregamos, Pai querido, o amor do nosso coração. Nosso amor é condicional. Nós amamos para receber algo em troca. Quando não recebemos aquilo que esperamos, nosso coração se fecha. E quando isso ocorre repetidas vezes, o nosso coração não só se fecha, mas ele fica amargo. Nós não conseguimos levantar as mãos aos céus. Nós não conseguimos declarar a grandeza e a majestade de Deus sem que haja tamanha culpa no nosso coração. Por isso, Pai, toca no nosso coração. Retira, Pai querido, todo amargor. Cura as nossas feridas mais internas, mais íntimas, Pai, para que nós possamos andar em liberdade de vida, louvando, adorando e bendizendo o teu santo nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.